Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar 30 fatos sobre mim. Confesso que foi muito difícil a gente falar sobre a gente. Eu escrevi para não me perder, né? Porque 30 coisas é muito. Eu vou começar falando a minha idade, né? Todo mundo tem curiosidade de saber a idade. Eu tenho 27 anos. Nasci no dia 11 de junho de 1992. Então eu sou geminiana. Para de ser doida! Eu morei no interior. É uma cidadezinha que chama Varjão. É uma cidadezinha bem pequena. Tem mais ou menos 3.000 habitantes. E eu morei lá até os meus 19 anos. Então, no período da faculdade, eu morava lá, vinha de escolar para Goiânia e depois retornava novamente para cidade. Fiz isso até os meus 19 anos. Depois eu me mudei para Goiânia e ficou tudo mais fácil. Uma informação importante, eu entrei na faculdade com 16 anos. Sim, eu era uma criança perdida lá praticamente. Eu comecei a estudar bem cedo, eu entrei na escola acho com 4 ou 5 anos. Então com 15 anos eu já tinha terminado o ensino médio, entrei na faculdade com 16 e saí com 20. Quando eu era criança eu tinha muita dificuldade de comer verdura e a minha mãe sofreu muito comigo. Porque criança quer comer o quê, gente? Quer comer bolacha, quer comer bolo, e eu não era uma criança diferente. Eu fui começar a importar com as verduras a ter mais facilidade durante a época da faculdade, que eu comecei a entender realmente qual era a importância. Então, ó, mamães que têm crianças com dificuldade, não se desesperem. O meu maior medo sempre foi quebrar dente. E adivinha o que aconteceu? Quebrei 3 de uma vez. Eu tive um acidente e aí eu caí e quebrei 3 dentes. Por sorte, não foram dentes da frente, foram os dentes de trás. Sou casada, inclusive me casei dia 27 de novembro de 2019. E vida de casado não é fácil. Quem é casado aí sabe, né? Não temos filhos. E a gente não decidiu se a gente vai querer ter filhos ou não. O meu primeiro emprego foi na área de controle de qualidade em uma panificadora. Olha só, eu ficava o dia inteiro ali em contato com todas aquelas gostosuras e pasmem, eu não comia. Depois que esse desejo, essa vontade de atender foi desperta e foi graças a um amigo que chama Leonardo, que é o dono da academia que eu atendo, que aí a gente começou a conversar sobre nutrição esportiva e eu percebi que eu não sabia nada de nutrição esportiva. Fui fazer uma pós-graduação e eu percebi que realmente era aquilo que eu gostava. E eu descobri que atender é o que brilha os meus olhos. O que me tira do sério? Essa é fácil. Falta de comprometimento das pessoas. Vou dar um exemplo claro que eu sei que acontece com muita gente, com vários profissionais liberais, o cliente marca com você e não avisa que ele não vai comparecer, ele simplesmente não vai e acha que tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem. Já me perdi aqui, já nem sei mais quantos fatos foram, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Minha comida preferida é doce. Desde criança, eu sempre gostei muito de doce. Eu era aquela criança que ia nas festas para comer a sobremesa. E até hoje é assim. Sempre que eu saio para restaurantes com meu marido, eu já vou pensando qual vai ser a minha sobremesa. E sim, nutricionista come doce e não tem problema nenhum a gente comer doce. O problema sempre será o excesso. Brigadeiro, torta de chocolate, bolo de chocolate, esses são os alimentos que eu mais gosto. Agora, alimento que eu não gosto, comida japonesa. E muita gente fala assim, comida japonesa você aprende a gostar, você tem que comer a primeira vez, aí demora um tempinho. Gente, eu não quero gostar de comida japonesa, aquilo lá é caro. Eu vou investir o meu dinheiro em doce, que é o que eu gosto. Já experimentei aqueles negocinhos lá fritos, achei horrível. Não quero gostar. Fritinha tão gostoso. Eu comecei a fazer exercício quando eu terminei a faculdade. Interior, na época que eu morava, não tinha academia, e aí eu não tinha contato com exercício de academia. E aí eu formei, o dia que eu colei grau, fui lá na academia e me matriculei. Aliás, o dia que eu colei grau não, o dia que eu apresentei o meu TCC. Fui lá na academia, me matriculei e estou firme até hoje.
Nunca parei, eu só tive uma pausa de 30 dias, que foi quando eu tive o meu acidente, que além de quebrar 3 dentes, eu quebrei esses 3 dedinhos aqui, e aí não dava pra fazer exercício, mas foi a única vez. E realmente eu faço exercícios porque eu gosto, eu me sinto bem, eu gosto de ver a mudança que acontece no corpo, então musculação é o exercício que eu gosto. Nos meus dias de folga, eu gosto de ficar em casa deitada, plena, descansando. Gosto de sair para jantar, gosto de ir no cinema, mas dependendo do dia eu gosto mais de ficar em casa, assistindo algum filme, lendo ou não fazendo nada mesmo. Eu amo dias ensolarados. Não sei se com vocês é assim, mas dias nublados e dias frios acaba deixando o meu humor um pouco mais depressivo. Então eu prefiro os dias de sol. Se eu não fosse nutricionista, o que eu seria? Essa tá muito fácil de responder. Psicóloga. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, de tentar ajudá-las a encontrar uma solução para os problemas. Inclusive, eu sou um pouco psicóloga nos meus atendimentos. Tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha, a Maísa e o Júnior. A Maísa mora na fazenda. E aí, toda segunda-feira eu fico lá na casa dela, gente. É ótimo. Porque a Maísa sabe cozinhar tudo. Desde bolo até uma torta salgada. E eu já não sou muito de cozinha. Então, quando eu vou pra casa dela, eu passo muito bem. Eu tenho 2 sobrinhos, o Pedro, filho da Maísa, e o Arthur, filho do Júnior. Lá em Varjão, eu trabalho segunda e terça. Vocês já devem ter visto eu falando dos meus stories, né? Ah, cheguei cansada, vou treinar e tal. Então lá eu trabalho segunda e terça na saúde pública. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, porque para mim é muito gratificante ajudar a comunidade que eu cresci. Então assim, é um trabalho que enche meu coração de alegria e eu fico muito feliz quando eu vejo aquelas pessoas que eu cresci com elas me falarem que a alimentação delas está sendo melhor. Quando a gente fala em faculdade, a gente pensa assim, festinha, ir nas caloradas e matar aula. Gente, nunca matei aula para ir em festinhas. Porque eu pensava assim, eu tô vindo de tão longe para estudar, é tão cansativo, então eu realmente vou estudar. Então, nunca matei aula na época da faculdade para ir em festinhas ou coisas do tipo. Na verdade, eu acho que eu nunca matei aula. Graças a Deus, nessa época eu não adoeci, então eu fiz o meu curso direitinho. Pode dar uma pausa? Pode. Tá ficando bom? Tá. Já foram quantos? Acho que já deu 22 aqui. Eu gosto muito de ler e eu prefiro ler do que assistir filme. Porque quando eu leio, eu imagino no lugar, imagino o cenário. O meu local de atendimento, igual eu falei pra vocês, desde quando eu me formei, conversei com o Léo, comecei a atender lá na academia dele. Então, meu local de atendimento atual é no setor universitário, dentro da Academia Sunset, em Goiânia. Em Goiânia. Lá em Varjão é só saúde pública e lá é só segunda e terça. Eu tenho pós-graduação em nutrição clínica e esportiva. Assim que eu terminei a minha graduação, eu já emendei a pós-graduação, que era para não dar preguiça depois, né? Que a gente vai ficando com preguiça depois que a gente sai da faculdade. Então, eu tenho pós em nutrição clínica e esportiva, porque era a área que eu tinha mais dificuldade. Então, decidi fazer pós na área que eu tinha dificuldade para me aperfeiçoar mais. Quando eu era solteira, eu era baladeira. Subindo na mesa, virando garrafa. Todo final de semana, eu e a minha best, Ludmilla, a gente estava na Vila Mix. A gente falava que ia lá na Vila Mix bater ponto, porque toda sexta-feira a gente estava lá. Fui em praticamente todas as calouradas que tinha na UFG. Eu estudei na PUC, então na PUC não era muito de festa, era pelo menos na faculdade era mais parado, na minha época de faculdade. E aí a gente ia para as festas da UFG, eu aproveitei muito. A parte do meu corpo que eu mais gosto é o meu cabelo, por isso que ele é grande. Já ouvi assim, Por que você não corta seu cabelo? porque eu gosto dele grande, não vou cortar o cabelo. Sou muito teimosa, o meu marido sofre comigo. Eu sempre ouço, você é teimosa, realmente eu sou um pouco teimosa, mas essa teimosia, de certa forma, ela foi um pouco benéfica. É por eu ser teimosa que eu nunca desisti e que eu consegui chegar onde eu estou hoje. Então, teimosia nem sempre é ruim, dependendo de qual uso que você vai fazer dela. As
pessoas que convivem comigo, 90% delas acham que eu sou calma. Mas só quem tá nos bastidores sabe. Eu não sou tão calma quanto pareço. Eu sou nervosa, estressada, só que eu não demonstro. Eu sou aquele tipo de pessoa que guarda, que internaliza. E aí vem o quê de brinde? Uma gastrite, que inclusive eu tenho. Não sei se deu 30, vamos torcer pra ter dado, né? Que eu me perdi aqui. E pra finalizar, eu fui agraciada com 2 pais. Isso é algo que fez uma diferença muito grande na minha vida. O meu pai biológico eu não conheci. Ele faleceu, eu era bem novinha. E aí minha mãe casou de novo, e aí casou com meu pai Oliciomar, que é a minha figura paterna. E ele cuidou de mim muito bem, me deu todo o amor que eu precisava, mas infelizmente, há mais ou menos 1 ano, ele ficou doente. Infelizmente felizmente, né? Felizmente ele descansou, porque seria muito egoísmo da minha parte querer que ele continuasse vivo, sofrendo como ele estava. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu aprendi com ele. Ele nunca reclamou sequer um dia que estava doente. E a vontade de viver dele era tão grande que me contagiou. E aí sempre que acontece alguma coisa ruim na minha vida, quando vem aquela vontade de desistir, eu lembro dele. E aí esse foi o exemplo mais bonito que ele deixou pra mim. E é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre mim. Vida de nutricionista é igual a vida de todo mundo e é isso. Até mais!